Durante o SEDA, a Semana do Audiovisual, que aconteceu aqui em Ubá entre os dias 19 e 21 de julho, com apresentação de filmes, peças teatrais, oficinas, debates e várias outras atividades, iniciou-se um bate-papo sobre o cinema independente e o atual cenário dessas produções. A TV Cultural Life acompanhou e, para dar continuidade a esse debate, convidamos Felipe Rufato, Vini Bressan, José Bruno, Fabiano Martins e Diógenes Castro para um encontro, para continuar e aprofundar no assunto. Acompanhe no nosso especial Cinema. Acho que o motivo da gente estar aqui hoje conversando, ele é essa movimentação que está começando a existir na cidade. Na verdade não está começando, já existia há mais tempo, só que hoje com as novas tecnologias você tem uma capacidade maior de produzir mais e uma facilidade também de você estar divulgando aquilo que você produz. Isso é um facilitador muito grande que quebra várias barreiras e a principal barreira que é quebrada com esse novo cenário, tudo isso que as novas tecnologias têm representado, é a barreira financeira. A realidade de 10 anos atrás, você não conseguiria produzir nem sequer um curta-metragem, às vezes com recurso próprio. Se você produzisse, você não conseguia atingir um público tão grande com ele, porque você não tinha meios onde divulgar. Aquilo ficava muito restrito ao meio onde você já estava inserido. Ele não conseguia chegar em outros meios. Hoje, com as redes sociais, isso já tem um panorama diferente, você consegue atingir um público maior. E é sobre esse cenário que a gente está aqui hoje para discutir sobre o lado artístico, a postura da crítica frente a esse novo cenário e principalmente a postura de quem está inserido nele, produzindo. Eu vejo que essa democratização que as novas tecnologias conseguiram trazer para a gente é muito importante, foi muito importante, cada vez mais porque a gente, com o preço que a gente consegue pagar, a gente consegue ter um equipamento de produção num nível bom, não no nível do grande cinema, mas num nível bom, um nível técnico bem legal, que há 10 anos atrás, mesmo quem produzia cinema e tinha grana investida, talvez não conseguisse atingir o nível que a gente consegue hoje a baixo custo, né? E isso é muito importante mesmo, que facilitou demais e popularizou a produção independente, de maneira geral. E as redes sociais fazem um outro papel, que é a divulgação, exatamente, de atingir outros públicos, que isso, sem dúvida, que eu acho que é o mais importante até, porque antes você produzia com uma fita VHS, você não conseguia passar isso para ninguém, a não ser que você levasse alguém na sua casa, ou que você conseguisse copiar isso 2, 3, 4, 10 vezes, mas você teria muito pouco material rodando. Hoje em dia, você divulgou no Facebook, você consegue num dia 200 visualizações, o que eu acho que é um salto quantitativo que é enorme, né? Mais importante até do que a forma de se produzir esse material, eu acredito que seja essa forma de divulgação, a questão da internet, essa popularização para você poder divulgar trabalhos e ter acesso a trabalhos independentes, porque antes, além de você não ter meios de divulgar o seu trabalho com uma grande quantidade de pessoas, você não tinha também acesso a produções independentes, você tem um referencial do que está sendo produzido. Hoje em dia, na internet, você encontra trabalhos de todas as correntes artísticas possíveis. Antigamente, tirando as locadoras de fita VHS ou depois de DVD, você não tinha acesso a um material mais alternativo, que não seguisse aquela linguagem comercial do cinema mundial. Então acho que isso é até mais importante do que os métodos de se produzir esse cinema novo, esse método de divulgação que abriu as portas para todo mundo realmente poder fazer. Com relação ao referencial, eu concordo, acho que
é uma colocação muito válida. Para divulgar o trabalho também eu acho interessante, porque a partir disso as pessoas sabem que o trabalho existe. Mas eu fico me questionando o seguinte: será que a internet é a plataforma que a gente deve usar, por exemplo, para exibição? Porque eu sinto falta disso. Quem é amante de cinema, assim, quer ver o filme na telona mesmo, tem essa coisa de estar num lugar escuro, sentado, comendo pipoca e tal. Então, até que ponto que a internet ela é válida nesse sentido? Tudo bem, você vai encontrar as pessoas que estão interessadas no seu trabalho, fantástico. Mas onde é que começa e onde acaba isso, sabe? Eu acho que é um questionamento que ele deve existir. Eu acho que é uma porta, é uma abertura, na verdade, você mostrar o seu trabalho. Eu acho que não é o resultado final até, né? Porque através dessa divulgação pela internet, por YouTube, Facebook, você consegue chegar a outras possibilidades, igual o curto que a gente produziu, o Intruso. Através dessa divulgação pela internet, conseguiu ser passado lá no Festival de Inverno de Ouro Preto. Então, através dessa divulgação, a porta é uma abertura para você chegar nessas outras possibilidades, assim, até de exibir em cinemas. Contatos. Sim. É muito interessante, sabe? É isso que a gente busca. Sem dúvida, você percebe que aquilo ali é o que você quer fazer, sabe? Fala, poxa, eu fiz meu curto, eu vi no meu computador e as pessoas viram na internet, mas eu queria ver nessa tela, eu queria que isso fosse cinema, sabe? Isso é fantástico, realmente. E aí, completando, eu acho que sim, acho que a internet proporciona um portfólio e contatos. Acho que realmente o forte é contatos. Aí ali você vai ter bastante gente que te viu no sentido de comprar o seu trabalho, comprar a sua ideia de falar, poxa, o seu trabalho é legal e eu quero passar isso de maneira séria, por exemplo, no cinema, por exemplo, no festival. Foi exatamente o caminho que a gente seguiu. A gente conseguiu divulgar numa TV de internet que só tem curtas cadastrados, curtas e médias metragens, de produção independente, que aí ele foi chamado para participar também do Festival de Inverno de Ouro Preto, e o nosso curta foi um dos que ele escolheu para ser exibido lá. Então, quer dizer, isso é muito importante para a gente, né? Esse contato mesmo para a gente poder levar o trabalho cada vez mais longe, e a internet possibilita isso com mais facilidade, sem enfiar uma fita debaixo do braço e correr o Brasil inteiro. A internet facilita isso e faz isso acontecer de maneira muito mais rápida, né? Mas a ideia maior é essa. O grande lance do intercâmbio, assim, né? Você tem contato com pessoas que fazem esse mesmo caminho, assim, e de repente até a possibilidade de estar trabalhando junto, não só em exibição, como por exemplo na produção mesmo. Você pega um iluminador de determinado lugar, assim, que você vê que é um cara legal, que compra a sua proposta e tudo. Eu acho muito enriquecedor, assim, do ponto de vista da produção. Eu acho que pode gerar bastante coisa bacana e deve ser explorado, deve ser uma coisa que não sei se é a intenção de vocês de alguma forma. Eu, se estivesse produzindo, teria essa vontade, essa visão, e eu acho que é uma coisa muito, muito boa, assim, é mais uma porta entre tantas outras que o meio virtual ele disponibiliza para quem está produzindo. E talvez até seja uma das grandes contribuições da internet, das redes sociais, seja uma espécie de conscientização, né? Que você passa a ter uma ideia de que você não está mais sozinho, você não está isolado, você está inserido num contexto, existe toda uma cena, né? E a partir do momento que você começa a relacionar com essa cena, com tudo isso que está sendo produzido à sua volta, passa a ser mais fácil de você sair daquele que talvez seja na verdade um pré-circuito, né, que é a internet. E aí que a gente cai no que talvez seja uma das maiores dificuldades, né, que é essa saída da internet, que você tem no processo de produção uma grande parte dele está facilitada hoje. Você com pouco recurso você consegue produzir, você consegue um nível de qualidade que antes você não conseguiria, às vezes até com uma câmera de celular. Isso basta você ter conhecimento do equipamento que você está usando e até um pouco de criatividade para usar esse equipamento. Só que aí você cai nesse que é o maior problema, que é a questão da distribuição, que é na verdade essa saída da internet. Que aí vem se você não estabelecer os contatos certos, você não consegue nem sair desse pré-circuito,
E se você não tiver capital, você não consegue chegar num circuito maior, no que seria o mainstream, que não é também a meta de todos, mas ainda é algo que é quase ilusório, né? Você ter uma produção sua entrando nas grandes salas de cinema, no grande circuito. Isso daí demanda dinheiro, demanda que é esse grande problema da distribuição, né? Que não só a cena independente, mas o cinemão também produzido hoje no Brasil enfrenta. Eu penso que o curta também, ele é muito bem aceito na internet. E a gente aprende a trabalhar com os curtas, porque falando em cinema é muito amplo. Falar no média, longa-metragem é uma coisa muito ampla, demanda de muito trabalho, muito tempo e assim por diante. Os curtas é muito bem aceito pela internet. A internet é muito democrática. Aquilo que tem realmente qualidade, aquilo não tem fronteiras. A gente não sabe onde pode parar, se aquilo realmente tiver qualidade. Então eu penso que a internet é a porta que se abre e que é altamente acessível a todos. Todos nós somos acessíveis a ela, a gente pode divulgar, pode colocar. E o passo adiante, ele sim é o mais difícil, né? Que a gente está falando de cinema independente, né? Aí sim é mais complicado, você realmente precisa dos contatos, você precisa, enfim. Mas a internet hoje, ela já é uma realidade para todos. Eu acho que o primeiro caminho seria aí mesmo. Divulgar por aí, fazer esses trabalhos. Vocês sentem falta de apoio tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada? E como vocês acham que esse apoio poderia estar ajudando não só a vocês, mas a cena que vocês estão inseridos como um todo? O apoio que a gente tem de iniciativa privada é nenhum, pelo menos nesse primeiro curta foi nenhum. Mas acredito que você tendo um trabalho de qualidade, sabendo vender, né, você tendo alguma coisa para mostrar para quem poderia ser seu possível investidor, eu acredito que eles comprariam essa ideia. Eu acho que é o grande salto realmente, é você sair de um vídeo de custo zero e jogar na internet, que também é de custo zero, e dar esse salto, que é falar, olha, eu estou fazendo com qualidade, já coloquei na internet, foi bem aceito, agora sim, vamos fazer isso tornar-se um produto, para eu poder ganhar com isso, e no caso a empresa que estiver patrocinando também. Porque, sim, a minha ideia não é fazer outra coisa e nos meus horários vagos fazer cinema. Porque aí eu acho que isso descaracteriza a pessoa como um profissional da área. Eu não sou um profissional de cinema, então eu faço por hobby. E aí não é o meu sonho, por exemplo. Mas na iniciativa pública, o que a gente tem é editais, que sempre tem edital aberto. A cobrança dos editais é muito grande. Eles pedem uma série de requisitos que muita gente não é capaz de atender, isso é verdade. Mas se você quiser realmente fazer, você tem que entender aquilo como um trabalho. O que eu vejo claramente, principalmente nessa área de editais, que eu até falei um pouquinho sobre, é uma carência da gente conhecer como é que funciona. Uma carência das pessoas, não é das pessoas, mas de ter alguém que te oriente a fazer parte desses editais ou a concorrer. Porque eu estou concorrendo com gente grande, estou concorrendo com pessoas que já estão acostumadas a fazer produção, entendeu? Então eu, Felipe, estou começando a fazer cinema independente, eu quero me profissionalizar, vou concorrer no edital. Contra quem? Contra uma empresa que já está fabricando. Entendeu? E é exatamente isso. Voltou? Massa. E por exemplo, contra grandes empresas e pessoas que já fazem. Eu acho que fica com uma concorrência desleal, não no sentido de sacanagem, porque eles já estão na frente, eles já sabem como é que funciona o processo, mas ninguém te orienta a falar, olha, o processo é assim. Então, quer dizer, se você tem uma ideia legal, ela vai ser aceita, mas você tem que fazer dessa maneira. Então, eu acho que uma ideia legal pode acabar se perdendo porque você não soube designar o que seria a sinopse exato, o que eles estão pedindo enquanto sinopse, o que eles estão pedindo enquanto argumento ou enquanto roteiro técnico. Que são itens que eles te pedem nos editais e que se você não souber atender da maneira técnica que eles estão te propondo, você é eliminado. Então uma boa ideia pode se perder aí. Principalmente o orçamento.